Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo mais um convidado especial nessa série de entrevistas que eu estou fazendo durante a pandemia de coronavírus, de home office aqui de São Paulo. Ele é o governador do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, como eu gosto de falar aqui em São Paulo, porque eu sou carioca. Não gosto de dizer, governador, que eu sou fluminense porque eu sou Flamengo. Mas seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que é um momento de muito trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Você agora me deixou saudosista, porque nesses tempos de coronavírus a gente fica com saudade de ver o Flamengo jogar, ver o estádio lotado. É um momento muito triste que nós estamos vivendo na nossa vida, um momento muito difícil. Eu estou aqui passando por essa doença e ela mexe com a nossa cabeça, ela é muito traiçoeira e ignorá-la é um ato de irracionalidade. Preciso enfrentá-la. Então, agradeço aí a oportunidade da gente poder estar conversando sobre o que nós estamos vivendo hoje. Maravilha. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade para dar essa entrevista para o Antagonista. E o senhor já mencionou que o senhor contraiu a Covid-19. Nós vamos chegar nesse assunto. Eu queria primeiro fazer aqui uma cronologia dos fatos antes de chegar na situação atual. Vamos falar aqui sobre a situação dos hospitais, mas queria saber do senhor como é que o senhor reagiu, quais foram as suas primeiras preocupações quando o senhor se deu conta da gravidade da pandemia, que já estava com a sua contaminação sendo espalhada em outros países. Então, quais foram as primeiras preocupações e as primeiras medidas até chegar próximo desse momento em que estamos vivendo hoje? Verdade, Felipe. Eu estou acompanhando desde o início do ano, quando, evidentemente, o mundo apresentou essa doença e acompanhando os trabalhos aqui no Brasil com a edição da primeira lei que tratou do combate à pandemia. E desde o início do ano nós já vínhamos conversando com o ministro Mandetta para poder ter os protocolos aqui no Rio de Janeiro para serem acionados quando nós tivéssemos o primeiro contágio interno. Então, fomos fazendo a nossa preparação e com a expectativa de que, por parte do governo federal, além da preparação que estava sendo feita pelo ministro Mandetta para o enfrentamento da contaminação, também fosse preparadas as medidas econômicas e sociais para poder enfrentar toda essa pandemia. Então, nós aqui no Rio de Janeiro sabíamos que nós teríamos que, em algum momento, fazer restrições à liberdade de ir e vir das pessoas em razão da ausência de testes, em razão da ausência de equipamentos para poder atender a população em massa. E, no momento em que tivemos, no mês de março, a primeira contaminação local, eu reuni na quinta-feira, no dia 12 de março, o secretariado, para poder comunicar a todos os secretários que estaríamos adotando o protocolo já direcionado pelo Ministério da Saúde e pelo secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro de restrição da circulação das pessoas. E aí, a suspensão das aulas e a redução nos transportes públicos, para que nós mantivéssemos apenas 30% da população em circulação e começamos imediatamente a contratação. Nós já estávamos trabalhando a contratação dos hospitais de campanha, tivemos que acelerar, fazer a contratação emergencial dos hospitais de campanha para poder fazer frente. Infelizmente, não será o suficiente, tenho certeza que não vai ser suficiente. A população do Rio de Janeiro é uma população economicamente ativa, extremamente concentrada na região metropolitana. 70% da população economicamente ativa está na região metropolitana e isso nós não vamos ter condições de ter hospitais para poder atender essa demanda. Mas nós temos que, minimamente, ter condições de, aos poucos, ir fazendo a abertura econômica. Nós não vamos poder fazer a abertura econômica
de forma muito ampla, porque não vamos ter condições, mesmo com todos os hospitais instalados. Então, nós vamos ter que ter uma série de cuidados para poder sair dos 30% da população que hoje está na rua para 50% da população na rua. Então, esse cálculo nós estamos fazendo para poder ter pelo menos 70% dos leitos ocupados, deixando sempre 30% de folga, o que nem sempre vai ser viável, mas esses parâmetros estão sendo todos construídos. Então, nós construímos toda essa estrutura para poder enfrentar a pandemia e esperando que o governo federal faça a parte dele, que é cuidar agora dos reflexos sociais e econômicos que só a União pode fazê-lo, porque ela tem condições de emitir moeda, ela tem condições de socorrer os estados diante da estrutura econômica que o nosso país federalista adota. Certo, governador. O senhor não foi o único governante que acabou contraindo a Covid-19. Teve vários exemplos no mundo, no Brasil também. O mais famoso, talvez, no mundo tenha sido o primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, que também acabou indo para casa e de casa chegou aí a UTI, né, e acabou saindo, mas de casa fez vários vídeos, publicou vídeos dizendo para a população ficar em casa. E muitas pessoas acabam falando o governador decretou o isolamento social, mas ele próprio não estaria respeitando. Só que um governante ele precisa estar na linha de frente do gerenciamento das ações. Então, o senhor acredita que o senhor contraiu assim? Exatamente. Como você falou, eu estou entre aqueles que está no fronte. Apesar de ter me preservado, fiz reuniões bastante restritas, em ambiente aberto. Eu acredito que, numa das minhas reuniões com o secretário da Defesa Civil, o comandante Roubadei, provavelmente eu contraí ali, porque ele já estava contaminado, ainda também ele não sabia. Então, o comandante Roubadei na rua, né, com a tropa, também na frente de combate ao coronavírus, então nós estamos expostos, né, como o Boris Johnson e o governador aqui do Pará, o governador agora de Alagoas. Quer dizer, nós não podemos parar, né? Nós estamos na frente de combate e no trabalho do dia a dia. Então, a minha contaminação, evidentemente, se deveu, né, a esse trabalho que nós estamos fazendo. Graças a Deus, o meu pulmão foi pouco acometido e eu estou conseguindo trabalhar de casa, não tive que ficar internado e estou conseguindo aqui passar pela doença e espero ficar imunizado até mais uma semana agora para eu poder, enfim, estar com alta e assim poder despachar lá no Guanabara e continuar o trabalho, né? Mas é essa a realidade que a gente enfrenta. Nós temos muitos policiais que já foram contaminados, já faleceram, médicos, enfermeiros. É uma doença que tem um contágio muito rápido e, por isso, as medidas de restrição são muito importantes nesse momento. Certo, governador. Então, chegando aqui na situação atual, hoje o jornal o Globo publicou uma matéria preocupante um pouco para a população, dizendo que na segunda-feira à noite, 326 pessoas com Covid-19 precisavam ser transferidas para uma UTI, mas não havia vagas na rede municipal nem em 6 hospitais da rede estadual que recebem infectados pela doença. Só havia uma unidade em Volta Redonda que tinha leitos para os casos mais delicados, mas somente 18 dos 80 existentes estavam livres. E o jornal diz que a situação se aproxima do colapso. Eu pergunto, aliás, antes de perguntar, uma consideração. Uma das razões do isolamento social, que é temporário, não é eterno, é justamente que, nesse tempo, como o senhor mesmo disse, se prepare o sistema de saúde para atender a toda essa demanda dos infectados. O senhor acredita que, durante esse tempo de isolamento social, todas as medidas foram e estão sendo tomadas para que isso aconteça da melhor maneira? E quais são os obstáculos que geram uma situação como essa descrita pelo jornal? Nós, aqui no estado do Rio, procuramos, desde o começo, conscientizar a população a ficar em casa. E, em grande parte da população, nós estamos conseguindo. A capital, as praias estão vazias,
Muitas lojas estão fechadas, os shoppings. A capital do Rio de Janeiro, ela foi se adaptando a essa realidade. E a Baixada Fluminense demorou um pouco mais. Algumas cidades elas demoraram um pouco mais. Os próprios prefeitos não foram tão contundentes, né, em algumas cidades da Baixada Fluminense, e o resultado agora está sendo um aumento da contaminação na região da Baixada Fluminense, que é muito preocupante, né? Agora, se vê que a população e os próprios prefeitos da Baixada Fluminense já entenderam a complexidade do problema e estão colaborando mais, né? A população está colaborando mais, vendo, né, os caminhões frigoríficos chegar nos hospitais. Realmente, aí não precisa dizer mais nada. Então, a própria população está tendo a consciência de que tem que ficar em casa, não pode sair na rua, não pode se aglomerar, não há condições de atender a população se tiver uma contaminação muito rápida, e isso nós estamos vendo acontecer. Agora, além dessa questão da demora dos prefeitos, nós enfrentamos aquela discussão com o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que fez uma primeira manifestação em cadeia de rádio e televisão, dizendo que era uma gripezinha, dizendo que algumas pessoas iriam morrer. O problema é que não são algumas pessoas, são milhares de pessoas. E o pior de tudo é que não é uma gripezinha, é uma doença extremamente grave, traiçoeira, acomete os pulmões. Então, ele colaborou para desinformar a população e colaborou para que as pessoas que são mais defensoras das ideias do presidente, elas fossem para a rua com passeata, pedindo abertura da atividade econômica, e criasse toda essa versão fantasiosa de que nós estamos polarizando com o presidente, que eu estou querendo polarizar com o presidente. Isso é um completo absurdo, isso é uma fantasia, é uma versão criada, né, pelo presidente, que não condiz com a realidade, e ele, aos poucos, foi vendo que ele estava errado, né? Foi vendo que ele estava equivocado, né? Desculpa, foi vendo que ele estava equivocado e que o momento é muito grave, né? E eu cheguei a advertir que a conduta dele o levaria ao Tribunal Penal Internacional, né? Houve já uma denúncia no Tribunal Penal Internacional, e outras consequências poderão advir, né? E com essa conduta. Então, isso prejudicou muito, tem prejudicado essa politização, né, do problema que nós estamos vivendo hoje. Isso está atrapalhando muito. Aqui não é o momento de se politizar. E o presidente está politizando, ele vive pensando na eleição. Governador, a gente tem visto essa troca, porque o senhor diz isso, e obviamente o presidente foi muito criticado por essas posições, quando ele veio em cadeia nacional de televisão falar no dia 24 de março, naquele tom mais beligerante. E agora, o que se diz do lado do governo federal também foi, por exemplo, em relação a uma das primeiras medidas suas, que falava do transporte, que chegava a tocar na questão dos aeroportos e que isso dependia de um aval de uma agência federal, então não estaria na sua alçada. O senhor reconhece algum avanço aí fora da linha das suas atribuições? Eu, sinceramente, na época, naquele momento tinha escrito um decreto que era para fechar o aeroporto, né? Não ia mais descer nenhum avião no aeroporto, né? E eu até fui um pouco mais comedido na minha decisão. No decreto, eu disse que a agência... Desculpa. No decreto, eu disse que a agência ela teria que ratificar a minha decisão, né? Então, procurei fazer alguma coisa combinada, né? Mas, infelizmente, não foi isso que o presidente entendeu. E o Supremo Tribunal acabou numa decisão que foi referendada pela Corte, uma decisão do ministro Marco Aurélio,
em que os estados, então, foram considerados corretos nas decisões que foram tomadas, porque, nos termos do artigo 196 da Constituição, o Estado pode tomar as medidas necessárias para poder agir no controle de pandemias como essa no Estado federado. Então, nós estávamos cobertos de razão. Errado foi a Anvisa liberar que o avião chegasse sem nenhum controle de locais que têm infecção e as pessoas aqui descendo e contaminando e colaborando para o aumento da doença. Então, esse descontrole, essa falta de liderança do presidente está prejudicando muito o controle da pandemia. Esse realmente é um problema muito grave que nós estamos enfrentando, todos os governadores. Certo, governador. E como foi a relação com a construção dos hospitais de campanha? Porque as notícias também das últimas horas são de que o Hospital de Campanha Lagoa Barra, no Leblon, também está sobrecarregado, que das 30 vagas de UTI, só 28 estavam, quer dizer, só tinha 2 disponíveis, 28 estavam preenchidas na segunda-feira. Existem mais hospitais de campanha que estão a caminho, inclusive aquele do Maracanã, com 400 leitos, e eles vão ter condição de absorver a uma nova demanda ou já são pessoas que já estão encaminhadas e esses hospitais já vão começar lotados também? Provavelmente. Nós estamos com mais de 300 pessoas aguardando o CTI. Tudo que abrir vai ser tomado. Nós temos ali 200 vagas no Hospital do Leblon, tem mais 400 no Maracanã, tem mais 200 em São Gonçalo, mais 200 em Nova Iguaçu, Nova Friburgo também mais 200. Mas isso abriu, evidentemente, na medida em que a gente abra mais algum tipo de atividade econômica, isso vai acabar lotando os hospitais. E nós vamos fazer um movimento de abre e fecha. Você vai ter que abrir a economia, talvez tenha que retroceder. Infelizmente, é um protocolo dessa doença. Você vai ter que ir fazendo por fases de abertura e fases de fechamento. Mas quais são os obstáculos para que os hospitais de campanha consigam ter mais vagas nos leitos, principalmente, para os casos graves de UTI, do que a demanda? Quer dizer, como é que é possível estar sempre um passo à frente? Não é? A estrutura é precária, os equipamentos são difíceis de encontrar, de comprar? Tudo isso está acontecendo. Dificuldade de comprar equipamento, dificuldade de controlar a demanda. Como eu te falei, hoje nós temos aí em torno de 30% da população na rua. Estamos no colapso já da saúde. Então, se nós formos liberar mais alguma atividade, quanto isso vai impactar nos transportes? Isso vai aumentar de 30% da população na rua para 50% da população na rua. Então, isso corresponderá a quanto? É difícil você calcular, porque a gente não sabe quantos serão contaminados, quantos vão precisar estar no hospital. Certo, governador. E o senhor falou aí da perspectiva de flexibilização, da dificuldade disso, quer dizer, de estabelecer essa equação que é difícil, que é tensa, fica esse debate, preservar vidas humanas e movimentar a economia. O senhor falou em abre e fecha. Como é que o senhor avalia mais especificamente quais setores que dá para ir liberando antes dos outros nesse caminho? Não tem uma regra, né? Você tem o setor industrial, o setor atacadista e o setor comercial. O setor comercial mais atingido. Então, nós temos aí a possibilidade, porque não se tem esse dado, a gente não sabe a quantidade de pessoas que trabalham na capital, no comércio, a grande maioria das pessoas mora na Baixada, mas quantos? É difícil a gente mensurar. E quantos serão contaminados, quantos vão precisar? É muito difícil. Hoje, do jeito que está, estamos em colapso,
Então, se nós abrirmos mais 20%, 30%, né, de pessoas circulando, isso, evidentemente, vai impactar no serviço de saúde. E vários protocolos vão ser adotados nas empresas, né, em termos de álcool gel, máscara, distanciamento. Esse é o protocolo que nós estamos já criando e praticamente já está criado, mas aperfeiçoando agora com uma outra área de comércio. Mas esse plano está pronto. Né? Esse plano está pronto. O que eu tenho conversado com os setores é que qualquer abertura ela vai gerar uma grande movimentação das pessoas. Então, nós estamos tentando encontrar um mecanismo, né, para que nem todas as lojas abram todos os dias. Né? Então, Espécie de rodízio. Uma espécie de rodízio pelo número de CNPJ. Né? Uma das sugestões do comandante do Corpo de Bombeiros é pelo número de CNPJ. Né? Aí estamos levantando aí para saber se isso é viável. Quer dizer, nós estamos estudando uma forma, ainda não está pronta, né, para que a gente possa abrir a economia e sem ter um impacto muito grande na movimentação das pessoas. Né? Porque você abre a loja, tem o consumidor que vai até a loja, vai pegar o ônibus, vai pegar o metrô, vai pegar o carro, vai parar no estacionamento e as pessoas vão se aglomerando em algum momento, vão se aglomerando. Né? Então, tudo isso, não há uma fórmula hoje para dizer o quanto pode ser feito, que volume pode ser feito. Ninguém tem essa fórmula. Né? O que nós estamos vendo é que a ideia mais próxima é fazer uma abertura após todos os hospitais de campanha estarem prontos. Né? Então, certo. Isso só aconteceria provavelmente na segunda quinzena de maio. Então, com todos os hospitais de campanha já operando, nós poderíamos, então, a partir da segunda quinzena de maio, fazer algum tipo de abertura. E, até lá, né, nós teríamos que avaliar, né, se todas as lojas podem estar abertas ou se as lojas poderiam abrir alternadamente, né, e limitação de pessoas que possam ir a essas lojas. Né? Além disso, né, você vê, também tem a questão do horário de funcionamento. Então, nem todas as lojas abririam às 9 horas. Então, teriam que escalonar o horário de funcionamento. Então, isso não está pronto ainda. Né? Está sendo conversado, está sendo construído, né, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Né? Agora, os parâmetros são esses. Os parâmetros que nós temos não podemos trabalhar com além de 70% da capacidade dos leitos. Então, qualquer alteração teria que ter 30% dos leitos livres e uma curva de mortalidade já decrescente, o que também não está acontecendo. Então, todos os parâmetros que a saúde está indicando são ruins hoje. Então, é difícil fazer uma abertura diante de parâmetros ruins como esse que nós temos. A população quer realmente trabalhar, todo mundo quer trabalhar. Agora, é um risco que as pessoas vão correr de se contaminar e não ter aonde se tratar e poder sofrer com essa doença e, infelizmente, vir a falecer sem condições de ser atendido nos hospitais. Então, isso é a nossa grande preocupação. Certo, governador. E sempre houve uma preocupação muito grande em relação à população de baixa renda. No Rio de Janeiro, há várias favelas e todos nós nos preocupamos muito em que o coronavírus chegue e se espalhe, onde existe uma densidade demográfica maior. São Paulo e Rio de Janeiro são as duas maiores do Brasil e estão tendo mais casos. E algumas favelas concentram, muitas vezes, até uma densidade
demográfica maior do que a média de toda a região. Pelo seu monitoramento, pela sua avaliação, pelas informações que chegam ao senhor, como é que a população de baixa renda, principalmente das favelas, está se comportando nesse momento com isolamento social? Porque as classes médias e altas, elas conseguem ficar mais isoladas, elas têm dinheiro para pedir comida e a população de baixa renda muitas vezes precisa sair para ganhar o pão de cada dia. Então, como é que o senhor está avaliando essa rotina durante a pandemia? As comunidades estão muito conscientes do problema que nós estamos enfrentando. Então, tem sido, por parte da própria comunidade, várias iniciativas têm sido vistas para orientar as pessoas a ficarem em casa, isolar os idosos e só sair para fazer o estritamente necessário. Eu tenho visto essa mobilização. Algumas prefeituras, e até a Prefeitura do Rio, está tentando fazer uma desinfecção das ruas com produtos químicos e nós estamos ajudando, na medida do possível, com distribuição de cesta básica. Começamos a distribuir cestas básicas, vamos chegar a 1 milhão de cestas a serem distribuídas. Estamos contando com a colaboração de pessoas de empresas que pretendem fazer doação. O vice-governador está, a meu pedido, coordenando esse mutirão humanitário e é o que nós podemos fazer nesse momento. Além disso, a ajuda social que o governo federal está entregando, ela contribui para poder essa população mais desfavorecida sobreviver. Então, esse é o nosso planejamento. Nós pretendemos assistir essa população com cesta básica e, na medida do possível, as prefeituras fazendo o trabalho de desinfecção das ruas e orientando a todos para ficar em casa, porque esse é um momento muito difícil que nós estamos vivendo. Só aproveitando esse tema, governador, o senhor foi eleito, inclusive, com uma bandeira de combate à criminalidade e, durante esse período, saíram notícias e circularam imagens de toque de recolher decretado em algumas dessas regiões por facções criminosas. Não é constrangedor para o Estado? Eu sei que é um problema, evidentemente, mais antigo do que a sua gestão, mas como lidar com isso, né? Veja, o crime organizado está em tudo quanto é lugar, né? Eles ganharam muita força no Brasil por falta de uma política pública que orientasse a Polícia Federal a intensificar o combate à lavagem de dinheiro, ao tráfico de armas e de drogas. Não há uma política de defesa das fronteiras, uma política de relacionamento com os países fronteiriços, com o próprio Conselho de Defesa da ONU para ser mais intenso contra a venda de armas. Eu não estou dizendo aqui que eu sou desarmamentista. O que eu quero dizer é que, no Brasil, nós temos um grave problema de tráfico de armas. Então, quanto mais armas nós permitimos que entrem no Brasil, principalmente armas de grosso calibre, elas vão parar na mão dos criminosos. Vai facilitar o contrabando dessas armas e esses criminosos eles vão continuar estando cada vez mais fortalecidos e fazendo esse tipo de coisa. Hoje, as comunidades são ocupadas por narcoterroristas, são grupos organizados hierarquicamente, financeiramente, com poderio militar muito grande e dominaram essas áreas, fazendo a população local de escudo. Então, essa política que hoje de segurança pública que os estados têm enfrentado é completamente fora da realidade das polícias locais, exatamente porque falta ao governo federal, não só esse que está aí, assim como outros governos, uma política de combate ao tráfico de armas e de drogas. Durante a campanha, eu tive a oportunidade de falar ao então candidato Jair Bolsonaro que seria fundamental a Polícia Federal ter uma
uma visão diferenciada para o combate à lavagem de dinheiro. Eu, aqui no Rio de Janeiro, montei o maior departamento de combate à lavagem de dinheiro que uma polícia civil de um estado poderia ter. O nosso aqui é um departamento, hoje, por exemplo, fez uma grande operação contra a milícia. Um dos presos tem uma movimentação acima de 190 milhões de reais num curto período de tempo. Então, essa situação que a gente vivencia hoje é o resultado da falência de uma política de combate à lavagem de dinheiro, ao tráfico de armas e de drogas, e que todos os estados estão reféns dessa situação. E é um problema que não vai resolver. Homicídio, roubo de carga, roubo a transeunte, roubo de carro, tudo isso gira em torno do tráfico de armas e de drogas para abastecer essas organizações criminosas. Então, se não houver uma política nacional, né, de combate ao tráfico de armas, às nossas fronteiras, até talvez uma mudança no conceito de segurança nacional, né, para que as Forças Armadas também possam ser empregadas no combate ao tráfico de armas e de drogas, nós continuaremos a ter esse tipo de problema. E os próximos governadores vão continuar falando da necessidade de combater o tráfico de armas, de drogas, né? E se eu não tivesse feito essa política que eu fiz desde o começo, estaria muito pior. Estariam como nós estávamos antes de eu assumir, bandido assaltando de fuzil na rua. Então, a polícia estava mal orientada, estava mal posicionada no terreno e com muita interferência política, né, com os comandos cooptados politicamente, trabalhando para políticos e não trabalhando para o comando da Polícia Militar. Então, ao extinguir a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar passar a ser uma secretaria independente, eu acabei com a politização dos comandos. E, com isso, a estrutura da Polícia Militar pôde trabalhar de forma mais coordenada e técnica, como ela tem capacidade de fazê-lo, né? Então, essa estrutura toda é uma estrutura muito complexa e que, infelizmente, precisa de uma coordenação do governo federal que nunca aconteceu, e nesse governo e em outros governos também vem sendo ignorado. Eu, quando pedi voto para o presidente Bolsonaro, no programa de governo dele, o primeiro item era o combate ao tráfico de armas e de drogas. E de lá para cá, infelizmente, ele não fez absolutamente nada em relação a isso. Muito pelo contrário. Então, foi uma decepção muito grande ver a falta de compromisso, né, do atual presidente com as propostas que ele fez durante a campanha. Uma decepção. Mas, governador, o senhor agora, com a saída do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor mesmo chegou a falar que ele seria bem-vindo no seu governo, me corrija se estiver errado, e o senhor não acredita que o Sérgio Moro estava se empenhando para ter esse resultado no combate às facções criminosas, inclusive divulgava a queda da taxa de mortes violentas? O senhor acredita que sai prejudicado esse combate com a saída dele? Olha, eu tenho profundo respeito pelo Sérgio Moro, foi meu colega juiz federal, e ele fez um grande trabalho na Vara Criminal de Curitiba, né, julgando os processos da Lava Jato, que tinham um viés de combate à corrupção, que é muito importante. O combate à lavagem de dinheiro da corrupção é fundamental e uma bandeira do Brasil. A Lava Jato tem um símbolo muito forte no Brasil. Quando o Sérgio era ministro da Justiça, eu tive algumas reuniões com ele e fiz essa crítica para ele. Eu falei assim: olha, Sérgio, eu acredito que você precisa repensar o trabalho que você está fazendo com a Guarda, a Guarda Nacional, né? A Força Nacional. A ideia dele era colocar a Força Nacional para ajudar os estados. Eu falei assim: olha, isso não vai ter resultado, né? O que você precisa fazer agora é convencer o presidente a fazer investimentos na Polícia Federal para poder ter mais agentes e mais delegados no combate ao tráfico de armas e de drogas. Pouco se faz, né? Pouco a polícia faz.
E existe um problema grave no Brasil, que é a competência da Justiça Federal para julgar o tráfico de armas e de drogas, porque a maioria das drogas elas são encontradas nos estados, né? As drogas são encontradas nos estados. E a Polícia Civil apreende a droga, mas não faz a investigação da origem dessa droga e quebra essa investigação. Então, essa era uma crítica que eu fazia para o Sérgio Moro. Falei, olha, Sérgio, é preciso que a Polícia Federal atue no combate à lavagem de dinheiro, do tráfico de armas e de drogas, em parceria com as polícias estaduais. Quando a polícia apreende a droga, ela precisa dar continuidade ao trabalho de investigação e aí, por conta da Constituição, essa investigação é da Polícia Federal e da Justiça Federal e essa integração não ocorre. A Polícia Civil apreende uma quantidade grande de drogas e não faz a investigação da origem dessa droga e o cartel que conseguiu introduzir essa droga no Brasil. Então, o ministro Sérgio Moro ele também não estava contribuindo para esse tipo de trabalho. Isso era uma crítica que eu fazia a ele e com a saída dele, né, que tem uma visão do combate à lavagem de dinheiro, né, que tem uma visão importante contra a corrupção, né, já estava difícil para poder fazê-lo entender que essa outra área de investigação também seria fundamental pelo entendimento dele. O entendimento dele era usar a Força Nacional para ajudar as polícias do Estado. Mas isso não resolve o nosso problema, né? A questão é de ordem nacional para poder trabalhar no combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas e às fronteiras. Então, com a saída dele, esse ministro da Justiça que tomou posse, esse daí, então, ele não entende absolutamente nada de investigação sobre esses aspectos. Então, vai ser muito mais difícil ele trabalhar para que a Polícia Federal seja reestruturada no combate a esse tipo de criminalidade. Então, eu fico muito preocupado, porque pode ter conhecimento jurídico. Todos nós que somos da área jurídica temos conhecimento, mas quem não tem a visão, a experiência e o conhecimento e o estudo sobre os impactos desse tipo de criminalidade não vai conseguir orientar a polícia para poder fazer esse tipo de trabalho. E eu fico extremamente preocupado. Já estava difícil com o Sérgio Moro, que foi juiz federal e tem conhecimento, mas não conseguiu desenvolver esse tipo de política pública nacional. Eu fico muito mais preocupado, porque agora que não vai se fazer mesmo e a gente vai perder um tempo para poder, enfim, ter alguém que tenha essa visão e faça isso na polícia, oriente a Polícia Federal. Essa relação que o presidente tem que ter com a Polícia Federal, orientar políticas públicas para que a polícia execute as investigações e mostre quais as necessidades. Precisa de mais delegado, precisa de mais agente, precisa de equipamento eletrônico, o que a Polícia Federal precisa para esse tipo de trabalho. Esse é o papel que o presidente tem que ter com a Polícia Federal, e que o ministro tem que colocar em prática. Mas nem o presidente entende disso, muito menos agora o ministro entende disso, e eu ouvi um rumor de que a Polícia Federal passaria para o Ministério da Segurança Pública que seria criado. Isso seria outro absurdo, porque a Polícia Federal tanto faz ficar no Ministério quanto no outro, se ela não fizer o trabalho que ela tem que fazer, priorizando o combate à lavagem de dinheiro e o tráfico de armas e o tráfico de drogas, nós vamos continuar fazendo, infelizmente, empilhando corpos de policiais, de pessoas da sociedade e continuando com os criminosos com alta capacidade financeira que propicia a eles tomarem essas medidas que eles tomam hoje nas comunidades, fazendo a comunidade escudo. Certo. Só registrando os nomes, André Mendonça entrou no lugar do Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ainda não está cindido, né, mas existe um debate a respeito disso.
e no lugar do Maurício Baleixo, na direção-geral da PF, entrou o Alexandre Ramagem. Só aproveitando rapidamente esse tema para entrar na questão política, governador, como é que você ouviu as declarações do Sérgio Moro a respeito do desejo de interferência política na Polícia Federal por parte do presidente da República e aquela mensagem em que ele mostrava um incômodo com a investigação de deputados aliados e dizia mais um motivo para a troca, né, se referindo ao comando da PF? Felipe, eu acho que a palavra interferência política não é adequada, né? Porque interferência política ela pode e deve existir, como isso que eu acabei de dizer. Qual é a política pública que nós vamos priorizar? Nós precisamos que a Polícia Federal priorize a investigação do tráfico de drogas e, para isso, o presidente vai fazer uma interferência política. Olha, vamos colocar mais meios aqui, né? Vamos colocar mais homens, ou vamos fazer um concurso público, vamos colocar mais orçamento na Polícia Federal. Então, essa é uma interferência política que faz parte, né, das propostas de governo. O que não pode haver, e o que o ministro Moro relatou, é uma interferência criminosa, né? Não pode o presidente da República chamar o delegado diretor-geral da Polícia Federal para que ele tire um delegado que está numa investigação para colocar outro delegado. Só o fato de fazer isso já atrasa a investigação, porque o delegado que vai começar o trabalho, ele vai começar do zero, né? Ele vai ter que entender tudo que está acontecendo ali para poder tomar as providências de investigação. E isso é uma interferência criminosa, né? No mínimo, prevaricação, né? Praticar um ato de ofício por interesse pessoal, né? Isso, no mínimo, é corrupção, sem falar obstrução da justiça, né? Pode haver também o crime de corrupção, formação de quadrilha. Então, todas essas implicações elas são criminosas, né? E isso é que nós precisamos ficar atentos, né? Se o interesse, e aí eu fiquei preocupado, porque o WhatsApp que foi apresentado no Fantástico pelo ministro Moro dizia no Jornal Nacional. Uma das razões pelas quais, no Jornal Nacional, uma das razões pelas quais tem que trocar o diretor da Polícia Federal é porque deputados estariam sendo investigados no inquérito das fake news. Então, isso é uma intervenção criminosa, né? E eu disse recentemente, não ficou explicado que tipo de interação quer ter o presidente com o delegado da Polícia Federal quando ele diz que quer relatório de inteligência sobre as ações da Polícia Federal, né? Preciso esclarecer isso. Que tipo de inteligência é essa que o presidente deseja? A Polícia Federal não faz relatório de inteligência. Óbvio, posso querer saber o seguinte: quantas investigações sobre tráfico de armas e de drogas estão sendo realizadas na Polícia Federal? 10. Não, era para ter 100. Então, por que não está tendo? Porque só tem um delegado, precisa ter mais delegado, precisa integrar mais com as polícias estaduais. Então, isso é administrar, isso é colocar em prática políticas públicas definidas num plano de governo, né? Agora, me preocupa quando o presidente diz que quer ter uma interação com o delegado diretor da Polícia Federal para saber que tipo de investigação está sendo feita. Então, ele tem que esclarecer. Por isso que eu disse que não ficou claro. O que ele quer saber? Quem são os investigados? Né? Por que estão sendo investigados? O inquérito é sigiloso. Lá no artigo 20 do Código de Processo Penal, estabelece que todo o inquérito deve ter minimamente sigilo na investigação, até para preservar quem está sendo investigado, porque o inquérito ele pode ser arquivado, né? E uma vez arquivado, aquela pessoa que foi investigada, ela absolutamente não tem nada contra ela. E por isso o inquérito tinha que ser sigiloso, e deve ser sigiloso, como está no Código de Processo Penal. Mas isso, infelizmente, não acontece. E o presidente não deixou claro exatamente o que ele quer. Por isso, a minha preocupação, por isso, aquela troca de mensagens, ela traz indícios de uma interferência, e aí não é política, interferência criminosa na atuação da Polícia Federal.
Certo. Governador, partindo aqui para a etapa final da nossa entrevista, falando das questões relativas a dinheiro mesmo no combate à pandemia. Existem várias discussões nesse sentido, a gente tem uma história recente de muitas investigações, estávamos aí falando disso, de abusos em grandes eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e toda hora agora se fala em possíveis desvios de dinheiro que estariam sendo liberados para o combate à Covid-19 e várias acusações são feitas, inclusive, contra o senhor, ou qualquer coisa que surja de um contrato mais caro, isso gera uma grande repercussão, desde um contrato de 10 milhões de reais para a criação de um aplicativo, até licitações. Então, se eu tenho aqui a oportunidade de esclarecer aqui esses pontos a respeito das acusações que estão sendo feitas contra o senhor nesse sentido. Felipe, primeiro, eu não tenho bandido de estimação. Eu nomeei o secretário de saúde, o secretário de saúde nomeia os seus auxiliares. E esses processos de contratação emergencial não passam pela minha mesa. Não sou eu que trabalho nesses processos diretamente. E hoje eles são necessários. Não há como fazer frente à pandemia sem as contratações emergenciais. Agora, evidentemente que sempre vai ter um espertalhão para se aproveitar num momento em que os rigores de uma licitação são reduzidos. Agora, cabe a nós, percebendo isso, tomar imediatamente as providências. E quando chegou ao meu conhecimento que haveria algum tipo de irregularidade nessa contratação, eu chamei o secretário e disse a ele, suspende o servidor. E se for identificado minimamente uma irregularidade, não quero saber se foi doloso, se foi culposo, ele errou, ele tem que ser exonerado. Já foi exonerado e agora tem que ser investigado. Se os erros que ele cometeu foram erros administrativos culposos ou se ele tinha a intenção realmente de beneficiar quem quer que seja. Então, eu sou o primeiro a tomar as providências para evitar que o dinheiro público seja usado indevidamente. Então, eu não tenho compromisso com a bandidagem, não tenho compromisso com nenhuma dessas empresas que estão trabalhando e determinei que a Controladoria Geral do Estado atuasse. Não foi pago um centavo. Só será pago aquilo que efetivamente estiver dentro do valor de mercado. E a Controladoria Geral do Estado está atuando, a Procuradoria do Estado também está atuando para fazer a regularização do que eventualmente tiver que ser regularizado. E eu avisei a todos os secretários para que estejam atentos a essas contratações emergenciais, pedir que a Controladoria Geral do Estado, a partir desse momento, faça uma análise prévia dessas compras e todas as afirmações que têm sido feitas até o presente momento, a grande maioria delas são fake news, não são acusações verdadeiras de superfaturamento de álcool gel, de máscara, né? E essa contratação emergencial dos hospitais de campanha está sob os cuidados da Controladoria do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, né? E até o presente momento nenhum centavo foi desembolsado sem que a Controladoria Geral do Estado faça avaliação e diga qual é o preço adequado para ser feito. E determinei que seja feita a regularização daquilo que tiver irregular para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema futuro. Mas eu tomei todas as medidas que eu podia tomar. Não sou eu que faço o processo. Tem pessoas que são nomeadas para isso. E elas têm que fazer agora com todos os rigores para que a sociedade não seja prejudicada e o dinheiro público seja desviado. Então, eu não tenho compromisso com a falta de ética. O Ministério Público tem acesso a tudo. O Procurador-Geral de Justiça e os seus promotores aqui nunca teve, desde que eu assumi o governo, qualquer falta de transparência. Eu não tenho compromisso com vagabundagem. O meu compromisso é com a ética, com a transparência. Eu fui juiz federal durante 17 anos, tenho uma vida absolutamente sem nenhum tipo de problema funcional. Fui um magistrado que nunca tive uma reclamação no CNJ contra mim.
nunca tive nenhum tipo de problema com a advocacia, nunca tive nenhum tipo de problema com o Ministério Público e não vai ser agora que isso vai acontecer. Eu vim para cá para moralizar o governo do Estado e vou continuar fazendo o meu trabalho. Se alguém não entendeu isso, vai entender da pior forma possível, que eu não vou compactuar com nenhum tipo de safadeza ou irregularidade. Nem a população do Rio de Janeiro aguentaria mais. Já foram 4 Verdade. governadores presos, além do Moreira Pelo amor Franco, de que Deus, também né? teve problemas com a justiça. Então, é por isso que acho que existe uma grande preocupação por parte da população fluminense. Agora, Mas governador, em relação... comigo a população pode ficar tranquila, porque desse mal a população não vai padecer. Eu tenho a tranquilidade que eu vou terminar o meu governo da mesma forma como entrei. Eu não sou político profissional, eu estou aqui pelo meu espírito de cidadania, abri mão de uma carreira da magistratura, porque entendi que o Estado do Rio de Janeiro precisava de alguém que pudesse moralizar a atuação do governador. E assim nós temos feito desde o ano passado, não vai ser agora que a gente vai deixar de ser assim. Eu vou terminar o meu mandato com dignidade e não tenho o menor compromisso com qualquer pessoa que faça qualquer coisa errada. Certo, governador. Só registrando que os governadores, para o pessoal que é dos outros estados, lembrarem, né, do Rio de Janeiro, que foram Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, que é a sua esposa. Agora, governador, aqui a penúltima pergunta da nossa entrevista. Em relação às verbas federais, verbas da União para os estados e municípios, houve um grande debate a respeito da necessidade dos estados entrarem com alguma contrapartida. Agora o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala no congelamento do salário do funcionalismo público. Ele está dizendo que o pessoal vai colaborar e tal, e está até oferecendo uma extensão dessa ajuda federal. Isso está em discussão, vai ser decidido agora no começo de maio. Qual é a sua opinião a respeito disso? E é possível, como ele quer, congelar o funcionalismo público durante 2 anos? Olha, estamos falando em 18 meses, né? 1 ano e Aqui meio. no Rio de Janeiro eu já tinha dito que não haveria a menor possibilidade de recomposição inflacionária. Nós estamos num regime de recuperação fiscal, a nossa receita ainda está aquém das despesas, nós estamos tendo que fazer ajustes para poder encerrar o ano, como foi no ano de 2019, e eu disse aos servidores que nós temos que agradecer por estar recebendo o salário. E o ano passado nós pagamos todos os salários, pagamos 13º, então isso foi uma bênção. Agora, falar em recomposição salarial, não tem espaço para isso. Não há possibilidade de se fazer qualquer reajuste, porque qualquer aumento que você dê para o servidor público ele tem que ser linear. Não pode ser para uma categoria, para outra, tem que ser linear. E, infelizmente, nós não temos condições de fazer isso, porque nós estamos com déficit, iniciamos o ano com déficit de 10 bilhões de reais. Então, como que você vai dar o reajuste com déficit de 10 bilhões de reais? Não há como, não há mágica. O Estado não roda dinheiro. Então, eu chamei todos os sindicatos, através do líder do governo na Assembleia Legislativa, para explicar para eles que está aqui o orçamento. Se vocês encontrarem aonde que nós vamos tirar o dinheiro, de onde nós vamos tirar o dinheiro para pagar aumento de salário, aí um milagre acontece. Não há como. Então, para dar aumento para uma categoria, tem que tirar da outra. Vai ter que reduzir o salário da outra. Então, não há como. Não é, constitucionalmente é impossível, financeiramente é inviável e, nesse momento que nós estamos vivendo agora, falar de congelamento de salário é natural. A gente tem que ter a consciência de que, nesse momento, nós estamos lutando para pagar o salário de quem está na frente de trabalho, são os médicos, os professores, os policiais. Agora, falar em reajuste de salário é inviável, e não tem a menor condição de se falar sobre reajuste de qualquer categoria. Então, é razoável essa contrapartida. Certo. Só para encerrar, então, governador, pelas suas declarações a respeito do presidente Bolsonaro, eu vejo que, de fato, houve um distanciamento, há um atrito, há várias discordâncias. Só lembrando aqui para o nosso público que o senhor esteve próximo da família Bolsonaro durante a campanha, até do Flávio Bolsonaro, inclusive, mas hoje, então,
Falar de 2022 é delicado no meio de uma pandemia, mas o senhor não votaria no Bolsonaro hoje? Não, hipótese alguma. Infelizmente, foi uma grande decepção, não só pelo que ele me acusou indevidamente, de forma leviana. Ele me acusou de manipular a Polícia Civil, de manipular o Ministério Público, até o Poder Judiciário, contra o Flávio, contra ele, contra o vereador Carlos Bolsonaro. É uma acusação leviana, uma acusação que mereceria eu ter iniciado uma queixa-crime contra ele no Supremo Tribunal Federal. Não fiz isso para preservar, né, minimamente a governabilidade. Não quero contribuir para ainda mais trazer problemas para o nosso país. Então, eu tomei a decisão de dizer a ele que ele foi leviano, que ele foi irresponsável e que a acusação que ele fez, ele não tem como provar, até porque é mentirosa. E isso foi o primeiro, infelizmente, foi o meu primeiro desapontamento com o Jair Bolsonaro. Só um parênteses, governador. O senhor se refere ao caso da Marielle, vereadora do PSOL, assassinada, em que houve o depoimento do porteiro que dizia que ouviu a voz dele no interfone, embora ele estivesse em Brasília, como foi noticiado naquele dia. Aí o presidente acusou o senhor de interferir nas investigações para incriminá-lo de alguma forma, né? Isso, incriminá-lo de alguma forma. Então, esse tipo de acusação leviana foi o meu primeiro desapontamento em relação a ele. Agora, outros vieram, né? Quando ele disse que não seria candidato à reeleição, eu acreditei que ele não seria candidato à reeleição, né? E na primeira conversa que nós tivemos a respeito de sucessão presidencial, eu falei: presidente, se o senhor não vai ser candidato em 2022, então muitos serão candidatos, e eu pretendo ser candidato em 2022. Também não serei candidato à reeleição no Rio de Janeiro. E ele disse para mim que tinha mudado de ideia. Não, olha só, mudei de ideia, eu vou ser candidato à reeleição e vou estar contigo em 2026. Falei: bom, é uma mudança de opinião, vamos conversar, vamos continuar conversando, a reeleição é garantida constitucionalmente, mas foi a mudança de opinião. Só que ele passou a me atacar ainda mais, usando essa afirmação de que eu pretendia ser candidato a presidente em 2022 e, para isso, eu iria destruí-lo, com essa fake news de que eu estaria interferindo no caso Marielle. Então, foram vários desapontamentos e agora, na condução do coronavírus, ele, ao invés de assumir a responsabilidade como presidente, ele quer jogar nas costas dos governadores os problemas econômicos que vão advir. Então, isso é um ato de traição, é um ato de, infelizmente, é um gesto muito ruim que faz o presidente, querendo colocar o povo contra os governadores. E as pautas que nós tínhamos em comum, para poder melhorar o combate ao crime organizado, ao tráfico de armas e de drogas, ele não seguiu adiante. Muito pelo contrário. Em nenhum momento abordou isso, nenhum momento sinalizou que faria esse tipo de mudança, e isso sobrecarrega a segurança pública dos estados. O programa Mais Brasil, Menos União, vamos dizer assim, do que ele falou na campanha, isso está longe de acontecer, não está acontecendo. Todas as licitações dos PPIs estão concentradas no Ministério da Infraestrutura. Não era essa a proposta era de descentralização. A primeira reunião que eu tive com ele foi para entregar o Porto do Rio de Janeiro, Companhia Docas, para o Estado do Rio de Janeiro, para que eu pudesse, inclusive, pensar na privatização. Então, essas medidas não aconteceram. O Mais Brasil, Menos Brasília não acontece, tudo centralizado e, pior, centraliza e vai fazer para quem for aliado. Então, fica um jogo político muito ruim. Eu aqui governo para todos, não uso critérios políticos para fazer divisão e rateio de verbas para a saúde,
para a educação, com os prefeitos, independente de ter me apoiado ou não, trato todos com respeito, com dignidade, porque é a população do município que merece ser atendida, e independente do prefeito que lá está. Então, o presidente foi me decepcionando, né? Nós fomos eleitos numa bandeira contrária ao PT. O PT fez muito mal ao Brasil. O PT errou em vários dos seus programas educacionais, e não é esse ministro da Educação que está aí que nós esperávamos, né? Porque não investir na pesquisa, não investir na formação do professor, isso tudo é muito ruim para a educação. A questão da ideologia de gênero, a questão de se despolitizar, né, o magistério, essas bandeiras, elas continuam sendo as minhas bandeiras, né? Mas a forma pela qual a educação está sendo conduzida é vexatória, né? Porque o Brasil hoje é um país em que a pesquisa ela não produz resultados, por isso nós estamos perdendo, né, no cenário internacional a competitividade. O que se esperava era realmente, vamos despolitizar, vamos desideologizar, mas não pode deixar de investir em pesquisa, não pode deixar de arrumar a questão das marcas e patentes. Hoje são 10 anos para você registrar uma patente no Brasil, que é inaceitável, a gente perde competitividade. Então, você vê um ministro da Educação completamente apático, perdido, que pouco entende de ensino superior e que, ao invés de agregar e trazer as soluções, ele desagrega, não consegue as soluções necessárias para que a gente possa conduzir o ambiente universitário de forma a melhorar o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, eu continuo da mesma forma como eu sempre fui. Eu sou contrário a muitas das políticas que o PT fez, porque foram políticas ruins. O ProUni foi um programa de venda de diplomas, as universidades lucraram, mas o ensino superior não cresceu, muitos tiraram seus diplomas com cursos superiores de péssima qualidade. Então, o PT, além de ter programas que foram mal conduzidos, ainda colaborou para a corrupção no nosso país. A corrupção que levou várias estatais ao declínio e fomentou o conluio de empresários com políticos, o que foi nefasto para o nosso país. Além de não combater aquilo que eu acredito que é importante, que é o crime organizado envolvido no tráfico de armas e de drogas. Então, eu continuo sendo aquilo que eu sempre fui. Eu não mudei. Eu continuo acreditando no nosso país. O nosso país tem potencial. Agora, o que não pode é voltar a ter uma esquerda no poder que não tem compromisso com o limite de gastos e muito menos com a qualidade daquilo que se gasta. E, por outro lado, ter um presidente que não é confiável, que não fez aquilo que se esperava que ele fizesse, e quando se imaginava que ele poderia liderar o país para poder enfrentar o que nós estamos enfrentando hoje, ele se acovardou e resolveu jogar nas costas dos governadores a responsabilidade que é dele. Então, infelizmente, o Brasil hoje tem uma esquerda que já fez a sua parte e não se presta mais a conduzir os destinos do país. Eu acho que o PT, o próprio PSDB, no modelo que desenhou para o Brasil, não deu certo, e esse presidente, infelizmente, o Paulo Guedes, não conseguiu trazer para a prática as propostas que ele defendeu na campanha. Então, é bom deixar bem claro isso, que eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo candidato que ganhou a eleição em 2019, com as mesmas bandeiras, né? Sou conservador nos costumes, continuo defendendo os meus princípios morais, mas, infelizmente, não era isso que eu esperava do atual presidente da República. E continuo seguindo o meu trabalho, espero que ele não me atrapalhe mais do que já atrapalhou e que tenha sensibilidade de que o que ele fizer de mal para mim, ele vai estar fazendo para a população
do estado do Rio de Janeiro, que é o povo que votou nele, foram mais de 5 milhões de votos. Eu conversei com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a quem agradeço imensamente por essa entrevista em meio a tantos trabalhos e a boa parte de sofrimento aí da população nesse momento de enfrentar o coronavírus. E se o senhor quiser encerrar com uma mensagem para a população de orientação do que fazer, como lidar nesse momento com a situação, será ótimo. Felipe, eu quero dizer ao povo fluminense, mais uma vez, a minha gratidão, né, por todas as mensagens positivas que eu tenho recebido, não só de vários municípios aqui do estado, mas também de fora do estado do Rio de Janeiro. É uma população que tem colaborado com esse momento que nós estamos vivendo e dizer que nós vamos passar por isso juntos. Eu estou aqui na defesa do estado do Rio de Janeiro, na defesa da moralidade, na defesa do futuro do nosso estado, procurando trazer os recursos necessários para que a gente possa enfrentar essa pandemia, para que a gente possa enfrentar a questão social e assim que as coisas começarem a voltar ao normal, o ano que vem nós vamos ter novamente, no final desse ano e no ano que vem, o turismo voltando para o Rio de Janeiro, a economia crescendo como estava crescendo agora em 2020 e 2019 foi um ano maravilhoso para o estado do Rio de Janeiro e com políticas que nós pensamos e que estavam dando certo. O Rio de Janeiro ele precisa ter um aproveitamento do turismo, a segurança precisa estar em ordem, como está. Esse ano continua o nosso combate ao crime organizado no mesmo patamar que foi em 2019 e o povo fluminense pode ter certeza que eu vou continuar firme até o último dia do meu mandato para cumprir os meus compromissos. Eu não mudei e não mudarei. Continuarei lutando por aquilo que eu acredito que é aquilo que eu me comprometi a fazer e vou fazer até o último dia do meu mandato aqui no Rio de Janeiro. E muito obrigado. Você pode ter certeza que eu estarei cuidando bem aqui do nosso estado fluminense, esperando em breve o Flamengo voltar a campo, porque acho que ainda dá tempo de ganhar esse ano mais uma Libertadores, que a final será aqui no Rio de Janeiro. Espero que até lá já esteja normalizado, para que a gente possa fazer essa final aqui no Rio de Janeiro e o tricampeonato aí do nosso Flamengo esse ano. Então, mas eu ajudo todos os times aqui, viu, Felipe? Eu ajudo o Vasco, eu ajudo o Botafogo, o Bangu, todo mundo que vem conversar comigo, eu sempre procuro atender aquilo que os dirigentes estão me pedindo. Então, agora, não posso deixar de dizer que quando eu vim morar no Rio de Janeiro, o meu coração teve uma queda total para o Flamengo e aquele negócio, né? Time de futebol, escola de samba, são escolhas muito pessoais. Gosto de todas, mas o Salgueiro tem sido para mim aí nos últimos tempos uma escola de samba que tem despertado em mim assim um carinho especial. Então é isso. Ser carioca, gostar de samba, gostar de cultura e, acima de tudo, querer um Brasil melhor. E nós vamos estar aqui lutando. É a segunda economia do país, ela não pode parar, ela tem que continuar e nós estamos fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, será sempre bem-vindo aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu sou carioca, estou aqui confinado em São Paulo com saudade do meu Rio, do meu samba, do Flamengo, que foi interrompido na fase áurea, né? É verdade. Mas, governador, muito obrigado. Governador, eu não posso deixar de perguntar. 2022, governador, está no radar, pelo menos? Olha, vamos governar agora bem o Rio de Janeiro. Como eu te falei, 2022 passa ainda por 2020. É importante que o Rio de Janeiro chegue em 2022 um estado que minimamente esteja no rumo e nós vamos discutir em 2022 o futuro. Agora é hora de governar e governar bem. Mas eu estou aqui na política trabalhando para fazer aquilo que eu acredito, como cidadão, que é governar bem, deixar um estado melhor. Eu tenho minha profissão, sou advogado, fui juiz, sou advogado hoje, então eu não dependo da política. Se a política precisar de mim, como eu vi a necessidade de estar nessa eleição de 2018 para ser governador do Rio, eu, em 2022, vou decidir o meu futuro junto com os demais partidos, junto com a minha família, o que é melhor
para o Rio de Janeiro, o que é melhor para o Brasil. É isso que nós temos que pensar. E o meu partido vai continuar trabalhando. Hoje mesmo tive a reunião com a fundação do partido. A fundação vai criar um projeto para o Brasil, Travessia para um Brasil Melhor. E, independente de quem será o candidato em 2022, nós queremos ter um programa econômico, um programa para a segurança pública, como esse que eu venho defendendo, um programa para as relações de trabalho. É preciso repensar as relações de trabalho no Brasil, em razão do custo do Brasil, da competitividade internacional. O professor Mangabeira tem falado muito sobre a economia do conhecimento. É preciso repensar o marco ambiental para o Brasil. Você não pode ter uma usina licitada e depois um monte de licença que fica em cadeia, que traz insegurança jurídica para o país. A reforma tributária precisa ser concluída, é uma reforma política. Então, são várias as necessidades para que a gente, em 2022, tenha um debate de alto nível. Nós não podemos ter um debate estéril, como foi o debate de 2018. Embora o programa do PSL, o programa tinha vários pontos de contato com o que eu penso hoje. Também sou favorável à descentralização, mais Brasil, menos Brasília. Então, vários pontos de contato. Ele não estava materializado, mas eu acho que em 2022 a gente precisa ter um programa mais consistente, como foi o meu aqui no Rio de Janeiro. Um programa detalhado do que nós iríamos fazer para poder consertar o Rio de Janeiro. E as propostas estavam detalhadas, um dos programas mais completos de governo que já foi apresentado numa candidatura para governador de estado. E é o que eu penso para a presidência da República. Quem quer que seja o candidato, eu já falei no meu partido, nosso partido tem que ter um programa, tem que ter um projeto para que a gente possa, lá na frente, decidir, nos governos dos estados, o que nós queremos para os estados, o que nós queremos para o Brasil. Nós não podemos esperar chegar, evidentemente, em 2022 para poder fazer esse programa. É preciso estar construindo esse programa. E, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, é muito mais importante ainda começar a discussão desde já sobre aquilo que nós vamos precisar para dar continuidade em 2023 num governo que possa, enfim, ter um novo modelo, diferente do PT, diferente do PSDB, que são modelos de desenvolvimento que não deram certo e que até hoje não conseguiram tirar o Brasil desse crescimento medíocre que nós estamos assistindo, que em um momento específico, quando o mundo estava muito bem, o Brasil acabou crescendo 10%. Mas depois isso se apagou, porque falta ao Brasil a estrutura necessária para que ele possa crescer de forma consistente, para que as próximas gerações tenham um futuro melhor do que esse que estão entregando para nós. Então, muito obrigado. 2022, vamos discutir, vamos conversar, mas até lá nós estamos trabalhando. Muito obrigado, governador Wilson Witzel. Aqui a gente faz os entrevistados falarem. Essa e outras entrevistas você acompanha em youtube.com/antagonista e no site oantagonista.com. Obrigado, governador. Melhoras, bom trabalho, um abraço e até a próxima. Um abraço.